um thriller psicológico do Amazon Prime que é brilhantemente estruturado e bem executado, é o que eu vou trazer para você hoje. E se prepara, pois essa história vai te deixar alucinado e fazer a sua mente explodir. Quer saber por quê? Fica aí que eu já te falo. Olá, cinéfilos e série maníacos de plantão. Tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi e esse é o Pode Ver Sem Medo. A Terapia, por Sebastian Fitzek, é uma série alemã com 6 episódios que está no Prime Video. Nesse convincente thriller psicológico, Therapy, adaptado do best-seller de Sebastian Fitzek, que já vendeu 8 milhões de cópias em todo o mundo, além disso ocupou o primeiro lugar na lista de best-sellers da revista alemã Spiegel por várias semanas, Josie, a filha de 13 anos do conhecido psiquiatra Victor Larens, desapareceu sem testemunhas oculares, sem provas e sem cadáver. Resolvi assistir a essa série sem escolher muito. Sabe aquele dia que dá preguiça de ficar escolhendo? Então, essa série estava ali, em destaque, me oferecendo. Li a sinopse e pensei, gosto de casos de desaparecimento. Provavelmente o nome Terapia deve ser porque ele irá superar esse trauma. E assim, dei play e comecei a assistir. E poderia ser mais um thriller de mistério convencional que começa assim. Por um momento, um homem está sozinho numa paisagem ártica. Então, ele olha para baixo e está na sala de espera lotada de um consultório médico. E uma criança batendo com um caminhão de brinquedo no pé dele. O homem, o psiquiatra Victor Larens, está esperando por sua filha Josie, de 13 anos. Quando parece que está demorando muito, ele invade a área de exame, apenas para perceber que ela não está mais lá. Na verdade, ela está desaparecida. Ele liga para sua esposa Isabel com a terrível notícia. Retomamos as coisas alguns dias depois. Victor e Isabel estão escondidos em sua enorme casa, arrasados. O advogado deles, Wolfgang, aliás, já repararam como esse nome é comum em séries e filmes alemães? Wolfgang. Ele diz a Victor que a multidão reunida quer ouvi-lo, mas ele está muito perturbado. Isabel sai para enfrentar a multidão, pois ela acredita que Josie está viva. Até aqui, sem novidades. Tenso, misterioso, e você já se pega confabulando teorias do que aconteceu e quem poderia ter a ver com tudo isso. Eu já tinha 2 teorias super bem resolvidas para essa história. Mas 2 anos se passam na história, e Victor viaja para uma ilha remota para lidar com a perda de Josie. A família dele tem uma casa de praia lá, mas que está fechada desde o desaparecimento. Enquanto ele se acomoda na casa, começamos a dividir a linha do tempo com flashbacks, que nos contam da vida dele antes do desaparecimento de Josie. Ele está lá para clarear a cabeça e tentar responder as perguntas que um jornalista lhe enviou por e-mail. Esse é o 2º aniversário do desaparecimento da filha. Enquanto isso, uma importante clínica psiquiátrica em Berlim está sendo assumida pelo Dr. Hoff, que decidiu gerir a clínica de uma forma diferente de seu antecessor. Uma das coisas que ele faz é assumir uma série de casos de outros médicos da clínica, incluindo o Dr. Frieder, que era rival pelo cargo. Hoff e sua família também visitam a família de Victor, como vemos no flashback, e sua filha Mila se torna uma influência para Josie, chegando ao ponto de furar as orelhas de Josie com um alfinete. Isso após Victor assustar ela para desistir disso quando a levou em uma loja de tatuagem. Aliás, você já começa a estranhar aí como uma menina de 13 anos ainda não tem brincos e precisa de autorização dos pais para furar as orelhas. Guarda isso. Nesse momento, fica claro que Josie e Mila criaram um laço e que o Dr. Hoff tem um vínculo com essa família. Mesmo que pareça nebuloso no começo, Hoff terá sua importância no desenrolar dessa trama. Logo, os fios paralelos irão se conectar. Uma mulher misteriosa aparece batendo a porta de Victor na ilha de Parkum. Aliás, o desenho da capa, depois que você entende a série no final, ele é genial. Volte para conferir. Assim como as batidas que ele ouve ao redor da casa, por trás das paredes enquanto seu cachorro late, como se houvesse alguém ali. É de uma genialidade de fazer inveja. Mas eu não vou dar spoilers, pois estragaria toda a experiência dessa série. Mas fique atento aos detalhes. A mulher se chama Anna Spiegel. Ela é uma escritora com uma forma peculiar de esquizofrenia, que a faz vivenciar seus personagens fictícios como pessoas reais. Em seu trabalho mais recente,
uma menina com idade e doença obscuras desaparece sem deixar rastros, se assemelhando ao caso de Josie. Ela quer que Victor a ajude mentalmente. E depois de esgotar todas as outras opções, Victor decide se tornar terapeuta de Anna. Ela leva Victor ao seu limite, fazendo-o confrontar a realidade do desaparecimento de sua filha, testando a sanidade dele ao extremo. O show lentamente se aprofunda na trama a partir da metade do terceiro episódio e fica mais arrepiante à medida que avança. A linha entre a realidade e a insanidade fica tão confusa que fica difícil saber se o que está acontecendo é real ou apenas parte da alucinação de Victor. Sua angústia o obriga a buscar consolo e potencialmente desvendar o mistério. Ele fica atormentado pela dúvida, questionando a todos, de amigos a inimigos. É sensacional ver o desenrolar do que acontece com a mente de Victor. A materialização de tudo de bom e de ruim que ele acumulou ao longo da vida. Se você souber de muitos detalhes agora desse suspense, infelizmente será privado da experiência de assistir a esse thriller. E não será atingido pelas reviravoltas que surgirem. Então eu não farei isso. Mas a série é muito bem filmada, com uma edição primorosa. A fotografia é excelente e a trilha sonora combina bem com a busca frenética de Victor por respostas e os acontecimentos angustiantes que se desenrolam. No final, à medida que as peças do quebra-cabeça se encaixam, você experimenta uma profunda sensação de realização. Essa série é um convite para quem gosta de um bom mistério. Tem uma narrativa não linear, imprevisível e com muitas reviravoltas criativas. Como observou o site talkscorner.com, a terapia de Sebastian Fitzek tece com maestria o passado e o presente, criando uma intrincada teia de confusão, que mantém os espectadores na ponta dos assentos. As voltas e reviravoltas são habilmente executadas, com cada episódio entregando uma nova peça do quebra-cabeça. Depois dessa, tá esperando o quê? Pode Ver Sem Medo. Recomendo muito. Eu daria 9 para essa série. E comenta aqui o que achou desse show. Te levou à loucura também? E se não assistiu ainda, corre para assistir e vem me contar. Eu vou ficando por aqui. Se gostou deste conteúdo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nadinha. E já sabe, passa lá no meu blog e compartilha esse vídeo com os amigos. E até a próxima!